Oi, estão aí me vendo? Deu um probleminha aqui, mas já voltamos. Vamos esperar a Raquel chegar. A internet dela deu a pane e a minha também, né? Então, sim, é só pra gente ficar nervosa, mas eu não vou ficar nervosa. Até porque hoje nada tem obrigação de ser perfeito, ok? Até porque o tema da nossa live hoje é o quê? Você tem coragem para ser perfeito? Pois é. Aí o vídeo já começa dando tudo errado. Confirmação, para falar para você, não tem que ser perfeito, mas você tem que ter a ação de fazer. Porque essa é a ação que te cabe, não é a ação que cabe ao outro. Você, enquanto você não começar a ação, você não sabe qual vai ser a reação, né? Então, até tem os inusitados, né? As coisas que a gente não prevê que aconteça, mas elas acontecem. Como pode Né? melhorar? Como pode melhorar? Agora Ui! vai! Vambora! Bora, 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 bora. O importante é a Sinta-se muito bem-vinda. persistência. Muito bom. Obrigada, Cris. Eu Obrigadão. tava, eu tava até falando isso, né? A live, né? O tema da live é: você tem coragem para ser imperfeito, né? Porque a gente faz todo um planejamento para ser perfeito, né? A gente planeja começar às 7h30 e a gente planeja que a internet vai cooperar, a gente planeja que vai dar tudo certo, aí vem a internet, trava, né? Vem você, tem Isso. uns esquecimentos e tal. E aí é isso que é a Verdade. beleza da imperfeição, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer, mas você sabe que se você não tomar uma medida para ação, você nunca vai saber qual vai ser a sua reação, né? E hoje a reação é Perfeito. continuar, parar nunca, parar Amei! Você nunca, vê que nunca, até na nunca. introdução a live já sai aqui dando ótimos recados, né? Que maravilha, gente. Já A começa gente, aí, a gente tem pessoal. que ter essa percepção. Pessoal anotando no caderno aqui, ó. Sejam todos bem-vindos. Muito bom, gratidão, Cris, pelo convite, por estar aqui com você, Ah, dividindo esse momento. Muito bom estarmos juntas, viu? Prazer imenso. sejam todas bem-vindas. Compartilhe essa live, porque eu já vi que hoje não dá para eu compartilhar. Então eu vou contar com vocês, porque a internet não quer cooperar comigo hoje, nem com a doutora Raquel. Mas Isso. nós estamos aqui persistindo nesse tema que é muito importante. E aí, você tem coragem para ser imperfeito? Por que essa temática? Hein, Uhum. doutora? Pois é. Então, primeiro, deixa eu me apresentar. Gratidão imensa, Cris, pelo convite. Meu nome é Raquel Prieto. Eu sou terapeuta e sou também economista, né? Gestora de projetos, engenheira de produção, mãe de um menino lindo de 3 anos. E isso tudo, Enorme. né? Muito fofo. Isso tudo dando conta do dia a dia, né? Como tantas e tantas outras mulheres aí do nosso mundo, da nossa vida. E aí, como dar conta disso tudo, né? Então, o tema da live já é a resposta para isso, que é justamente quando eu tive coragem de assumir que eu posso fazer as coisas e ter um grau de exigência comigo mesma menor, eu passei a fazer as coisas com mais leveza. Mas nem sempre foi assim, né? Eu também já tive meus Verdade. momentos de desespero, de autocobrança, de nunca estava bom, de me achar a pior mãe, a pior profissional, a pior de todas as coisas que eu fazia, né? Então eu falava que era assim, tranquilo, é só você fazer mal tudo, aí você dá conta de tudo.
E não é É isso, mas é verdade, é mais ou verdade. menos isso, né? E aí foi justamente porque eu acredito que todas nós merecemos viver bem e ter qualidade de vida que eu trabalho com um programa que chama Vida Sensacional, que eu utilizo técnicas, né, internacionais com resultados rápidos, seguros e duradouros que justamente me ajudaram muito a entender tudo isso, a usar no meu dia a dia e a poder não só dar conta das coisas do dia a dia, mas trabalhar aquela famosa culpa, né? Entender o primeiro, o que me bloqueava para as coisas não acontecerem, o que estava por trás da minha procrastinação, o que tanto eu ganhava ao me auto-sabotar. Isso tudo foram ferramentas que eu fui aprendendo e conhecendo e que serviram tanto para mim que eu acabei trabalhando com isso e estudando isso, que eu amo e eu não paro de estudar. E uso isso no meu programa que eu chamo de Vida Sensacional. Porque justamente se a tua vida tá ruim, ela pode melhorar. Se ela tá boa, ela pode também. A gente está numa constante melhora. Eu falo que se melhorar, melhora. Agora, se sua vida até já tá boa, ela pode ficar sensacional. Mas para isso, a palavrinha-chave é o autoconhecimento. Por isso que ele é um programa terapêutico, na verdade, que eu uso técnicas energéticas, uso barras de axis, PNL, hipnose, várias técnicas, mas principalmente tudo começa lá na sistêmica, lá na constelação familiar, que é a nossa primeira sessão. Sempre a minha primeira sessão é a constelação, porque ela foi a chave para eu entender muita coisa que acontecia dentro de mim, muitos padrões que eu tinha aprendido, e hoje a gente vai falar bastante disso, né? Dos padrões que estão por trás da nossa autocobrança e do nosso medo de ser imperfeito, que na verdade é o contraponto da nossa pergunta, né? A gente tem É coragem de ser verdade. imperfeita porque, na verdade, a gente aprendeu lá atrás, né? Muitas vezes, lá na nossa primeira infância, o quanto a gente não podia errar, o quanto a gente tinha que acertar, que entregar, né? E esse que é o nosso grande assunto. Então, eu trabalho justamente com esse programa de mentoria hoje, utilizando essas técnicas que hoje em dia servem para facilitar outras mulheres a encararem a vida do dia a dia com mais facilidade, se colocar em ação, ir atrás do seu sonho, como, por exemplo, clientes que foram atrás do sonho de ser mãe, ou de começar e persistir num regime, num tratamento, sair de um relacionamento abusivo, principalmente porque entenderam o que as bloqueava, o que verdadeiramente estava por trás desse sentimento e dessa falta de atitude, né? E o principal, né, Cris, que é o parar de sofrer, que é isso que eu falei. Então, a gente tem que escarafunchar, né? Trabalhar lá as questões para entender o que nos traz esse sentimento tão repetitivo de culpa, de cobrança, de insatisfação. Então, tá ligado com muita coisa que a gente aprendeu lá atrás, e o bárbaro é poder pensar que a gente pode reaprender, né? E essa é a grande moeda, né? A grande tesouro disso tudo. Então, é possível viver a sua vida sensacional, e hoje a gente vai entender aqui conversar sobre a coragem, né? A coragem de ser imperfeito e a coragem de enfrentar seus medos, né? Que é isso aí, tudo isso está muito ligado. Então, brigadão, Cris, pelo convite. Eu vou pedir para você também se apresentar para o pessoal que eu estou vendo que está entrando pelo meu Instagram, e depois você vai deixar gravado aqui, né? Para eu Legal. poder publicar também. Boa. Com certeza. Muito prazer, meu nome é Cristiane Bernardo, mais conhecido por Cris Bernardo por muitos. Eu sou psicóloga, ainda não estou exercendo a minha profissão, mas tenho formação psicóloga,
sou pastora, sou professora, também não exerço, mas sou. E, e durante todo esse meu processo de vida, né, eu sou mãe, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas. Eu peço que você pegue o seu caderninho e caneta, porque nesse momento de fala que a gente tem aqui, de bate-papo, também é uma oportunidade de você também fazer perguntas. E está aberto para você fazer aí perguntas, tá bom? Não só perguntas, mas também você quiser compartilhar com a gente alguma situação e que você queira, né, aí fazer aí uma pergunta ou contar uma situação hipotética de alguém ou sua, para que a gente possa aqui conversar e te ajudar dentro desse processo, porque eu entendo que a fala é terapêutica. Quando você fala, você se liberta, né? E, e assim, esse é o trabalho da live bate-papo. É a gente falar aqui coisas que as pessoas comuns e aquelas pessoas que a gente até idealiza como pessoas que não deveriam ter ou não deveriam ser, né? Porque a gente tem uma regrinha que a pessoa que sabe muito, ela não pode ter problema, ela não pode ter dificuldade, ela não pode. Onde não pode? Né? Se a chuva é feita para o justo e para o injusto, se a chuva é para todos, por que a gente tem que cobrar de alguém uma perfeição que não existe? Isso. Né? Na verdade, esse é um paradoxo muito grande, muito severo, porque isso é o que eu vivi durante toda a minha vida. Eu me cobrei uma perfeição. Eu me cobrei uma perfeição que eu não queria transparecer as minhas imperfeições. Porque alguém um dia viu alguma coisa em mim e eu acreditei nela. Então, no que você anda acreditando aí do que os outros dizem? Então, a importância do autoconhecimento é exatamente isso. Você saber quem você é, saber até onde você pode ir e aonde você quer chegar. E aí? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre Eu isso. queria. Vamos falar sobre isso porque isso é muito importante, gente. Eu digo que dentro desse meu processo de formação, eu fiz formação de professora exatamente porque minha família queria. Eu não queria, mas era algo deles. Eles queriam na vida, né? Então eu me tornei professora. Exerci a profissão? Não. Porque não era algo meu, era algo deles. Eles não queriam. Mas como eu tinha essa predisposição de agradar as pessoas, porque quando eu digo sim para todo mundo vai dizer sim para mim? Mentira, tá? Nem todo mundo vai dizer sim para você. Tá? A gente tem essa ideologia. Eu digo sim para geral e geral vai dizer sim. É verdade, doutora? As pessoas não acham isso? Essa porque, é a porque ilusão. você espalha assim, você espalha assim para o planeta Terra, você vai colher sim do planeta Terra. E não é assim. Tá? E é por isso que é importante de falar não também. Né? O não, ele nos ensina. Eu digo que o não ensina. Quando a gente fala para a criança assim, não coloca o dedo na tomada, o que ele faz? Põe o dedo. Ele vai com o dedinho lá. Ele vai direto lá. Por quê? Porque a gente, automaticamente, a gente já tem essa intuição. A gente que a gente quer chamar atenção, né? A gente quer essa necessidade de ser visto, né? Mas a gente não quer ser cobrado. Né? Então a gente quer sempre as coisas. A gente quer sempre ter. E ser favorecido, né? E eu hoje, quando eu estava pensando nessa live, eu falei, nossa, o que eu vou falar? Eu pensei, o que falar lá? Né? Porque durante todo esse meu processo, por isso que a gente está nessa live, porque é um processo que começou de eu querer viver algo diferente do que eu costumava viver, porque para mim era difícil de exposição. Então, era muito fácil postar uma brincadeira e meter o pé, mas eu olhar para dentro dos seus olhos, eu acredito que vocês estejam olhando para os meus olhos. Eles estão tão lindos. Então, olhe dentro dos meus olhos. Eu quero olhar para você e dizer
que tá tudo bem se não deu certo aquilo que você planejou, sabe? Você não deu certo, ok, vai passar. E eu, durante muito tempo, eu me cobrei uma perfeição de eu não queria que as pessoas vissem que eu estava sentindo dor, por exemplo. Tá? Eu sentia dor, eu guardava a minha dor para mim e eu podia estar, sabe, sofrendo e você me perguntava, tá tudo bem? Ah, tá tudo ótimo! Não estava tudo ótimo, sabe? Mas eu dizia para todo mundo que estava. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas descobrissem as minhas dores. Olha só que coisa doida, né? E aí eu pensei num versículo que está lá em Provérbios 16, versículo 32, que ele diz que é melhor o que governa o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Olha como as nossas questões internas é que são as essenciais. São muito mais poderosas, porque eu estava assistindo um filme com meu filho e no filme o cara, sabe, ele não tinha variação nenhuma. Você falava assim, esse cara não, sabe, não muda, ele está sempre sobre expressão, ele estava sempre lá, sabe? Só que de repente mexeram com a família dele. Mexeram com a família dele. E aí ele desestruturou, porque o ponto fraco dele era a mãe. Então, como o ponto fraco dele era a mãe, ele começou a fazer um erro em cima de outro erro. Por quê? Porque alguém descobriu a vulnerabilidade dele. Então, quando você aprende, quando você entende que a sua vulnerabilidade ela pode te prejudicar, você antecipa. Porque você está tão acostumado a lidar com as coisas, com os problemas, com os pepinos, sabe? Com os estímulos que a gente vai vivenciando durante todo esse processo de vida, que a gente não se dá conta de que se a gente não cuidar das nossas emoções, do que a gente sente, como a gente percebe o mundo, a gente não vai conseguir vencer os outros adversários. Quando os outros adversários descobrirem seus pontos fracos, então descubra você primeiro. Entendeu? Descobre você primeiro aquilo que te incomoda, descobre você primeiro aquilo que te domina, e aí você vai ser muito mais fácil você lidar com as situações que estão te incomodando. Você vai estar exposto, mas não vai estar vulnerável, né? Esse que é o ponto. Porque essa é a palavra, a vulnerabilidade. Vulnerabilidade, porque a questão é justamente isso, né? Quando a gente estava falando aqui de o que aconteceria comigo se eu assumisse que eu não dou conta de tudo, né? Ou então, qual seria a consequência pior da minha vida se percebessem que eu sou, na verdade, frágil e não essa fortaleza toda que eu pinto o tempo inteiro, né? O que de pior podia acontecer? Mas isso nos causa um medo, porque é o medo do desconhecido, é o medo de falhar, é o medo de tentar uma coisa e não dar certo, é o medo de ser criticada depois. Todos esses medos acabam nos bloqueando, né? Para N coisas, para a pessoa que quer começar a trabalhar na internet, para a pessoa que quer começar a falar uma língua que não domina, para a pessoa que quer conquistar coisas, vencer coisas, colocar em movimento, né? Então, esses medos, eles são naturais dos seres humanos, mas como lidar com eles, né? E aí, a gente, na verdade, passou a nossa infância querendo e buscando agradar. E aí, esse que é o ponto. A gente precisava agradar para pertencer. Então, como é que funciona? Funcionava assim. A gente quer tanto a atenção da mamãe, que ela nos elogie, que a gente sempre vai querer ser a boazinha. Então, a gente vai fazer de tudo para que ela nos considere a boazinha. E que ela fale para os outros, olha, a Raquel é a minha filha boazinha. Olha como a Cris é boazinha, ela guarda tudo. Validação, né? A busca pela validação. Da validação, que é a emoção, uma das emoções mais infantis que a gente tem. A gente amadurece a partir do momento que a gente não precisa da validação do outro. Porque quando a gente é pequeno, a gente precisa
da validação e da permissão, porque se alguém não me levar num lugar, eu não consigo ir. Se alguém não me deixar fazer uma coisa, eu não vou poder fazer. Então a gente precisa disso para existir. A gente codepende. É inevitável, né? É inerente do ser humano, da criança, depender. E daí eu preciso convencê-lo para conquistar aquilo que eu quero. Então, se ele não me deixar, eu não vou. Se eu não conseguir atender, eu não vou ser vista, aceita e tudo mais. Então, também, eu preciso tirar boas notas e não serve a nota mais ou menos, não serve só passar de ano, eu preciso tirar boas notas para eu receber, sei lá, um parabéns do papai. Então, isso tudo era para eu poder me sentir amada, valorizada, benquista, pertencente àquele grupo que valorizava essas coisas, que me cobravam ser, né? Então, se eu erro, se eu falhava, se eu quebrava alguma coisa, eu não achava que era, quebrei isso. Eu automaticamente crio dentro de mim um medo que chega a ser assim avassalador de não ser mais. De não ser mais a boa da mamãe, de não ser mais vista, de não ser mais amada, de não ser mais querida, de não ser mais valiosa, né? Eu valia quando eu acertava tudo, eu valia quando eu faço tudo certo, eu valho quando... Não, né? O ser humano é naturalmente bom, mas a gente aprendeu que a gente vale na condição de acertar, de atender a expectativa, de cumprir o que mandam. E aí isso nos traz um sentimento de que se eu não for a boazinha, a mamãe não vai mais gostar de mim, né? Se eu não tirar as boas notas, o meu papai nem vai me olhar, ou pior, vai me dar bronca. Se eu errar, eu vou levar um castigo. E daí isso gera na gente um sentimento padrão que a gente acaba replicando para a vida de que eu não posso falhar, de que eu não posso errar, de que eu preciso ser perfeita, que eu preciso dar conta de tudo, que eu preciso nascer sabendo, né? Eu preciso não saber francês e no dia seguinte ser afluente. Eu não reconheço esse processo de ir aprendendo aos poucos como válido. Eu já tinha que saber isso, eu já tinha que estar dando conta, eu já tinha que ser a ótima mãe, a ótima profissional, a melhor terapeuta. Eu preciso disso, né, para existir. Então, a gente aprende isso, que a gente não pode falhar, e eu aprendo a esconder. Olha que louco. Então, eu aprendo a esconder as minhas fraquezas. Eu usava essa. Eu usava essa, Tássia. Eu escondi tão bem escondido que eu cheguei a um ponto da minha vida, que você está dando exemplos da infância, né? De quando a gente é pequeno, de situações que nós vivenciamos e que hoje a gente transporta para o mundo do adulto. Isso. Né? Então, a gente está com 50 anos de idade, mas a gente repete aquele mesmo comportamento nas nossas relações de trabalho, né? Isso. A gente vai validando isso nas nossas relações de trabalho, nos nossos relacionamentos conjugais, afetivos, enfim. Por quê? Porque a gente está sempre em busca desse biscoito, igual a gente faz com um cãozinho, né? Joga um biscoitinho cada vez que ele tem um comportamento legal, então a gente vai lá e dá um biscoitinho, tá aprovado. Né? Então, nas nossas relações de trabalho, nossos relacionamentos, é o mesmo esquema. Né? A gente só muda de idade, mas o padrão continua. Por quê? Porque são crenças que nós enraizamos, internalizamos e demos validade a elas. Então, quando alguém faz alguma coisa pra gente, né, que tem aquela importância, eu descobri esses dias, né, até falando mesmo com... Não sei se foi com uma amiga ou se foi numa live, que eu não me recordo, mas eu lembro de ter falado dessa questão minha do cabelo, né, por exemplo. Eu tinha uma relação que eu não tinha noção da profundidade, eu não tinha controle de como o médico, se o médico ia me favorecer, se ele ia falar, olha, eu vejo que você está se esforçando e tal, então eu vou. Então toda vez que eu ia no médico,
o médico não dava a palavra que eu queria, porque eu já tinha uma relação lá atrás com o médico não muito favorável. Então, eu fui transportando esse comportamento durante todo. Então, toda vez que eu ia para o médico, eu tinha aquela mesma sensação de desconforto. E como eu não quebrei esse padrão, eu ia fazendo o quê? Eu colocava cabelo, eu colocava unha, eu colocava cílios, eu colocava tudo para que ninguém descobrisse. Por isso que eu falei, eu usava esse método da fuga, para que ninguém descobrisse esse método, né, que eu usava. Eu me escondo através da minha imagem, né? Então, eu botava alguma coisa para externamente aparecer que eu estou ótima, mas dentro de mim eu estava um caos. Por quê? Porque eu não conseguia identificar, porque lá atrás eu não consegui fazer a cirurgia plástica com 18 anos, porque eu tinha uma causa mal resolvida dentro de mim, de coisas internas que aconteceram na minha infância e que eu fui levando e validando para a minha vida, de tanto brincar de pique-esconde, gente. Eu acabei me escondendo ao ponto de eu não saber mais quem eu era, né? Por quê? Porque eu fui criando esses refúgios lógicos, porque dentro da minha lógica era legal. Claro. Eu não estava magoando ninguém, não estava ferindo ninguém, mas eu estava me ferindo. Eu estava me magoando, né? E escondendo das pessoas que era a minha habilidade, esconder os meus sentimentos dos outros. Por quê? Porque enquanto eu escondo, eu não me firo. Enquanto eu escondo, eu não me magoo. Eu não permito mais que ninguém faça isso comigo. Quem vai fazer isso sou eu. Né? Olha que coisa. Olha só, né? Como então, assim, fica o ciclo, né? Porque você não acaba teve criando, seu sentimento validado. Você precisava atender aquela expectativa, você precisava atender aquilo que esperavam de você, aquilo que queriam que você fosse, e se você não fosse, não era bom. Então, era preferível você Porque, na verdade, não foram as pessoas que criaram isso comigo. Fui eu. Sim, porque eu supus, é o que a gente significa dos passos, né? Eu supus que numa relação dessas de desajuste emocional em que eu vivi, aos 9 anos de idade, então ali eu decidi, ele está dizendo que é culpa minha, mas eu não acho que é culpa minha. Mas se ele está dizendo, ele é mais velho, ele tem mais experiência de vida, e eu fui criada, educada para respeitar os mais velhos, então ele está certo e eu estou errada. Mesmo que eu não veja isso, isso foi o meu pensamento. Mesmo que eu não veja isso, ele está falando, então ele está certo. Simples assim. Então, o que você eu também posso não pode fazer falar para para os outros porque não vão acreditar em você. E essa foi a frase seguinte. Se você disser, ninguém vai acreditar em você, porque você é criança, porque eu sou, ninguém vai acreditar em você. E aí, eu acreditei nele. Então, ele tem razão. Né? Ele validou aquela crença que eu já tinha em mim. Né? Eu já tinha isso em mim. Então, ele validou e eu fui vivendo a minha vida, validando essa informação. Ninguém pode descobrir que eu sou imperfeita, ninguém pode descobrir que eu causo e também que pode ter vindo antes, né? De você por si só não merecia, né? Então, vamos supor, a tua questão do merecimento veio até de antes, né? De você olhar e não se sentir vista, de você estar num meio e não se sentir acolhida e apoiada acima de qualquer situação. Entende? Independente das condições, que é isso que a gente está falando, que a gente teve o amor condicionado. Então, há um comportamento, há uma... Não era assim, não importa o que aconteceu, você quebrou o copo, se você não tirou boas notas, você continua tendo seu lugar no meu coração, tá tudo bem. Não, a gente não viu dessa forma, a gente não sente dessa forma. Então, a gente passa a questionar, será que eu mereço? Mas eu não fiz certo. Mas eu não queria emprestar meu brinquedo para o meu vizinho. Mas eu, de verdade, detesto ir na escola. Mas, entendeu? E aí,
E daí? Aí eu sou um monstro? Daí eu sou terrível? Daí eu não sou mais desse grupo? Então não, então eu finjo que tá tudo bem, eu finjo, só que eu também não acho que eu mereço receber todo o amor, porque na verdade eu sou uma impostora, né? Eu tô aqui, então o pouquinho que Essa ela era a me der, sensação de ser impostora. a atençãozinha que me derem, ou a migalhinha de atenção que eu receber, já tá o suficiente, porque eu não mereço mesmo, eu tava só enganando todo mundo. Então a gente fica com a nossa taxinha de merecimento bem baixa. E aí as coisas que vão nos acontecendo, a gente justifica. Ah, mas é que eu também merecia tão pouco que já tá bom. Só que o problema é, a gente falando A disso, gente se parece conforma com simples. qualquer coisa, né? Mas só que é sentido, entendeu? Então, parece simples e fácil, mas não é. Porque é o sentido, é o significado. Então, o fato pode ser bobo. A gente está falando assim, tirou nota, ou foi boazinha, não. Isso são os fatos. Agora, o que a gente significou disso tudo que aconteceu? A gente significou que, primeiro, eu preciso fazer um empenho gigante para merecer. Eu preciso ter um comportamento que vai além da minha vontade para eu pertencer. Eu preciso superar as expectativas para poder ser amada e querida. Então, a gente lida com isso e a gente acha até injusto se a gente olha alguém, e isso a gente replica no resto da vida, que teve as coisas com facilidade. Porque a gente aprendeu que é preciso sofrer para conquistar. Então, se alguma coisa vai fácil para alguém, tá alguma coisa errada. Tá errado. Ou se mesmo vem para sua vida, você não se abre, você não recebe, porque você aprendeu que é preciso sofrer para merecer, sofrer para pertencer. Então, a gente tem uns pensamentos que é isso que você estava falando aí, num raciocínio, que na verdade não é racional, é sentido. Por isso que a gente fica falando aqui, é bem abstrato, mas é sentido que a gente significou essas coisas, né? Então, como sair disso é o grande lance. Então, E aí, doutora, como é que sai disso? Como que sai disso? É o primeiro grande trabalho de autoconhecimento, porque em algum momento você significou. Então, em algum momento teve um fato que culminou, e aí é que eu estou te falando que ele veio antes dos 9 anos, com certeza, que significou. E depois o resto veio confirmar. Então, normalmente, sim, que você traz para o nível da consciência. Isso. Né? Na verdade, você vai percebendo como é que a gente vive o mundo, né? A gente vai aprendendo as coisas pelo sentido, né? Pelo tato, o cheiro, o paladar, né? Tudo esses sentidos. E como é que a gente nasceu? Chorei, mamãe me pegou no colo, me deu de mamar, então a gente vai sentindo o mundo, percebendo o mundo. Isso. E pela forma como fomos recebidos nesse mundo, né? Mas a partir dos 7 anos, a gente vai trazendo para a consciência essa relação que a gente vai tendo com o mundo. Então, a gente vai validando essas coisas através dos sentimentos que a gente dá a determinados pensamentos que a gente tem. Não é isso, doutora? Então, isso. É importante a gente entender isso. Né? Veio lá atrás, foi validado. Eu falei que aos 9 anos, que eu tenho consciência que aquele fato me marcou. Eu estou traduzindo para as pessoas, né, de uma forma mais prática, né, dando exemplos da minha própria vida, porque hoje eu não tenho dificuldade de mostrar que eu sou imperfeita. E até acho que isso aproxima-me mais das pessoas. Por quê? Porque ninguém precisa ser perfeito. Né? E quando eu entendi isso e passei a lidar com as minhas verdades, com as verdades de quem eu sou, todas elas eu adquiri no confronto, né? E o confronto, ele é tão libertador porque ele tira você da zona de conforto. É quando você parte para a ação daquilo que você sente. Eu não quero mais me conformar em ser a mesma pessoa.
eu não quero mais me conformar. Isso foi muito importante, porque essa semana a gente teve um bate-papo, né? E o nosso bate-papo gerou ações, né? E essas ações, elas vão movendo o mundo a partir do momento que eu decido, que eu tomo uma decisão. Então, não, a gente tem que parar de tirar as coisas do campo das ideias. Né? Eu tenho uma ideia, mas a partir do momento, essa ideia ela só vai se materializar enquanto eu achar que eu preciso ter uma motivação para que as coisas aconteçam, uma motivação intrínseca, aquela que vem lá de dentro, do mais fundo do meu ser. Eu não vou fazer. Por quê? Porque ou que você tem o melhor cenário, a melhor condição, tudo em volta perfeito. Esse momento, às vezes, não chega. Às vezes chega. Às vezes existe um momento oportuno que você percebe, cara, é agora, ou vai ou racha. E às vezes você não percebe. Por exemplo, quando nós tivemos o nosso bate-papo, eu falei, cara, ou vai ou racha. Né? Então, eu entendi que aquele era o momento certo da ação. Então, eu preciso fazer alguma coisa para que as ideias, né, para que o conhecimento não fique só no conhecimento. Ele vá para o campo da ação. Então, eu me materializei? Não. Eu pratiquei. E fiz com vontade? Não, não fiz com vontade. Tá? Mas eu fiz. Por quê? Estou toda dolorida? Tô toda dolorida. Fui para academia. Esses dias eu postei. Aí a minha amiga ainda validou. Minha amiga ainda validou e falou que assim, aí, voltamos à dupla dinâmica. E hoje ela já me mandou mensagem. Amanhã, às 11, a gente olha junto, ok? Eu falei, ok. É isso. Então, já arrumei uma parceira de treino aí. Né? Maravilha. Então, ela me passou 3 lições, gente. Vou falar para vocês que dos bastidores para as câmeras. Ela me passou 3 lições. Escrever um texto. Fazer exercício 2 vezes na semana. E ler uma página por dia. Amanhã ela vai me cobrar. Com certeza. E eu fiz exercícios, eu escrevi e eu li. Amanhã ela vai ver o resultado. Por que isso, gente? Porque... Já baixei peso na minha balança. Mas você percebe, Cris, o principal, por que antes da nossa conversa, já que a gente está aqui falando de bastidores, eu vou falar os bastidores da nossa conversa, por que antes você sabia e tinha isso tudo para fazer e não fazia? E depois você começou a fazer? Porque você começou a cutucar lá atrás o que te impede. O que você ganha ao não fazer? Qual é esse medo? É medo de quê? E quando a gente traz do sentimento, porque você assumiu, é um medo, para a consciência, já começa a melhorar. Já começa a surtir o efeito. Já começa. Como pode melhorar? Então é por isso. Aquele é um exercício maravilhoso porque mexe. Porque você começa a reverberar numa solução. Você entendeu? Então trouxe para a consciência mesmo, gente. Isso mesmo, gente. Corações para nós. Você trouxe para a consciência, uau, é verdade, por trás disso existe um medo, existe uma coisa. E daí quando você começa a sentir e a pensar nisso, trouxe para você a motivação que você estava precisando, né? Então isso é uma casquinha do nosso trabalho que vai ainda acontecer. Mas é uma prova viva de que movimenta, né? Porque é isso que a gente estava falando, a nossa referência... Pode falar. Você falou que você era o quê? Mentora, terapeuta sistêmica. Você falou várias técnicas aí. Então agora eu quero que você fale um pouco de alguma dessas técnicas, porque é muito importante. Eu digo por quê.
A técnica, por exemplo, que você usou comigo, me trouxe desconforto pra caramba, Isso. né? Que eu fiquei com cara de tacho. Vocês já me viram com cara de tacho? Ela viu. Acho que algumas pessoas já viram assim. Então, eu fiquei cara de tacho, porque eu falei, uau, né? E teve um momento que você falou da criatividade, eu falei, cara, mas eu sou uma mulher criativa. Mas a gente quer uma criatividade excepcional, gente. Isso. Entendeu? Porque a gente sempre espera o plus. Então, qual é o papel do mentor? Qual é o papel do terapeuta sistêmico nesse momento em que a gente vive, dessa busca por algo que a gente parece que nunca vai chegar? Qual é o papel? Aprender a enxergar, gente. É facilitar a pessoa a aprender a enxergar. Aprender a enxergar que ela não é um ponto sozinho, por isso que é sistêmico, porque ela é parte de um todo, que as coisas aconteceram diante a um contexto que ela vive, numa sociedade que ela está, numa cultura que ela tem, né? No corpo que a pertence, mediante outras pessoas que interagem. Então, isso tudo é o sistêmico, você faz parte, então você não é isolado. Você vê que você falou da sua família, falou de onde você mora, falou do seu contexto, tudo isso te faz. E ao você olhar para isso tudo e entender ali o seu contexto, isso faz com que você se entenda também, se conheça também. Então, é nesse sentido que é o sistêmico, né? Mas ali naquele exercício a gente também usa bastante PNL, né? Naqueles exercícios deliciosos lá da nossa sessão experimental. E tem um pouquinho de hipnose numa certa parte, né? Eu não posso revelar tudo, mas tem. E durante o nosso... Gente, boa noite para todos vocês que Boa estão entrando, noite, tá? sejam bem-vindas. Para todo mundo que está aí, seja muito bem-vindo, tá, gente? Pode botar coração, Isso. acho que a gente merece muitos Muitos corações. Pode corações. colocar coração na tela, pode botar coração para subir. Isso. E daí, eu queria falar justamente isso, até para dar uma concluída aqui, que a nossa referência é justamente aquilo que a gente viveu durante a nossa vida. Então, se a gente tem coragem de ser imperfeita, a nossa coragem vai vir se a gente conseguir lidar com o medo, né? Então, a gente veio de uma referência familiar, a gente veio de uma cultura, a gente veio de experiências vividas ao longo da nossa vida, e eu falei aqui especificamente da nossa infância, que a gente significou coisas, né? Pode falar, pode ver aí. Significou sentimentos. Fica à vontade, o meu aqui ainda bem que ainda não bateram ali na porta. Não, ele tá passando mal aqui. Opa, então vamos encerrar. Tá, deixa eu concluir aqui. Tá, conclua. O que eu quero dizer para você é que todos nós precisamos de ajuda. Ninguém brilha sozinho. Gente, vai demorar muito às vezes. E quando você entender que quando você pede ajuda, você não está mostrando menos valor. Isso. Quando você pede ajuda, quando você busca ajuda, você está simplesmente mostrando a sua grandiosidade, que você não consegue fazer tudo sozinho. E muitas das vezes a gente cresce absorvendo essa ideia. Eu tenho que dar conta de tudo. Você não tem obrigação de dar conta de nada. Tá? A única coisa que você pode dar conta é da sua vida e de construir uma autoimagem de valor para você. Você só vai conseguir isso quando você parar de olhar para tudo e olhar mais para si. De você buscar o autoconhecimento, de você buscar ajuda. Quando você não consegue fazer sozinho, você busca a ajuda de Deus. Uma das coisas que eu aprendi dentro desse todo esse meu processo é que sem a ajuda de Deus, eu não conseguiria, porque eu não conseguiria pedir ajuda a ninguém. Então eu recorri a Deus para que Ele me ajudasse e eu vivi uma vida muito melhor
menos prejudicial. Por quê? Porque eu crio em algo. E uma das coisas que constrói o ser humano é que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E muitas das vezes a gente precisa cuidar do nosso espírito para que a nossa alma esteja em paz. Então, eu agora preciso resolver uma situação que está acontecendo aqui agora, mas eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Você é alguém muito importante e muito especial. Eu quero que vocês sigam aqui o perfil da doutora Raquel. E ela tem muito, a gente vai voltar para essa live de novo, tá? Uhum, vai fazer uma outra live com certeza. Porque a gente não teve o fechamento que eu gostaria de fazer aqui. Mas eu quero que vocês sigam o perfil dela. Ela passa vários conteúdos, várias informações importantes. E eu não podia deixar de terminar essa live fazendo uma oração, uma breve oração, pedindo que Deus possa abençoar a sua vida e a sua história. Amém? Amém. Senhor, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos aqui de falar de Ti e também falar das coisas que o Senhor deixou para nós. Que é o conhecimento, que é a palavra, e todas as coisas se criaram porque o Senhor ministrou palavras de vida para nós. E que todas essas palavras que foram ministradas aqui, que foram compartilhadas aqui, possam criar vida no coração de cada pessoa aqui. E eu peço que a Tua bênção seja com cada um. E que Teu amor e a Tua paz sejam sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus. Então eu digo para você, amém. Busque conhecer a si mesmo, busque cuidar da sua vida espiritual, porque a sua vida espiritual, ela te mantém, sabe, e seguro, porque você tem aonde segurar, e não deixa de cuidar das suas emoções. Procure ajuda de profissional. Estou indicando uma aí, Raquel, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Obrigada pela participação aqui. Boa noite. Muito bom. Muito bom mesmo esse momento. E a gente volta para uma próxima live. Tá bom? Com certeza. Um beijo para vocês da Cris Bernardo e da Raquel Pinheiro. Tchau. Tchau.